Nesse vídeo eu vou te contar os dois fatores básicos que vão te dar alto faturamento na perícia judicial de engenharia elétrica, previsibilidade, alta demanda e como você vai faturar acima de R$20 mil todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica. E o vídeo de hoje ele tem uma base na experiência do cliente. Aqui o nosso cliente acaba sendo o juiz, o magistrado ali que está tomando à frente aquele processo judicial que a gente foi nomeado como perito judicial. Então nossa missão, oferecendo um serviço para esse cliente, é dar o menor trabalho possível para esse cliente, é deixar ele tranquilo em relação ao nosso trabalho, é fazer com que ele trabalhe o menos possível com as informações que nós vamos fornecer para ele através do laudo pericial. O primeiro fator, então, ele é bastante óbvio. O segundo, nem tanto, e eu vou contar para vocês já já. O primeiro fator é sempre entregar um bom laudo pericial, o que eu chamo aqui na elétrica forense de um laudo pericial blindado. Porém, a construção desse laudo pericial blindado, esse laudo que chama a atenção do juiz, que ajuda ele ao máximo, que economiza o tempo lá do juiz, quando ele lê, ele já tem as informações assertivas para enquadrar em alguma legislação aplicada lá que ele vai utilizar como base na sentença dele. Nós temos a oportunidade de escrever esse laudo muito bem também, isso eu também ensino aqui na elétrica forense, na formação em perícias judiciais elétricas. Mas o laudo pericial, bem feito, ele começa desde a primeira petição que a gente vai colocar lá no processo judicial. Até antes disso, na nossa primeira leitura dos autos, aquela leitura concentrada, aquela leitura que a gente extrai o máximo de informações daquele processo judicial em que a gente foi nomeado, vai nos ajudar a entender como vai ser a metodologia do laudo pericial como um todo, da perícia que nós vamos executar. Então, desde a primeira leitura, já é importante nós termos conhecimento para fazer essa análise o mais detalhada possível e absorver as principais informações, onde nós vamos ter uma ideia mais ou menos exata de como aplicar a nossa metodologia pericial, que vai ali no exame pericial em campo, na análise de documentações, se transformar em subsídios concretos, subsídios importantes para a gente ter uma boa base, uma boa fundamentação no nosso laudo pericial. Então já começamos na primeira petição, no aceite da perícia, na proposta de honorários, em outras petições, no nosso laudo pericial, no exame pericial em campo, no exame pericial em documentos relacionados ali àquele objeto de exame pericial. Tudo isso importa para refletir em um bom laudo pericial. Um bom laudo pericial envolve ali a análise das informações, aquele descarte de hipóteses, aquela formulação das hipóteses que a gente vai afunilando até chegar em uma conclusão. Então é muito importante ter repertório de métodos, o que a gente chama aqui na elétrica forense de metodologia. E nós temos as metodologias específicas para cada tipo de exame pericial. Se vier um incêndio com suspeita de origem elétrica em um veículo, o nosso aluno sabe realizar. O repertório ele acaba sendo muito importante também para o aluno, para o perito, ele ter a ideia de quais métodos são possíveis de serem aplicados e quais métodos não são possíveis de serem aplicados com base nos princípios de prova pericial. Então o primeiro segredo da perícia, esse é bastante óbvio, que é a entrega de um bom laudo pericial. E para entregar um bom laudo pericial precisa de boa fundamentação, precisa de um recurso de métodos. E a gente entrega isso para o nosso aluno lá na formação em perícias judiciais elétricas. O segundo item importantíssimo para você crescer na perícia tem a ver com criar confiança no juiz, tem a ver com dar o menor trabalho possível para o juiz e, resumidamente falando, é nunca recusar uma perícia que é da área de engenharia elétrica. Se você é um perito engenheiro eletricista, você tem que atender todas as demandas da engenharia elétrica. O Código de Processo Civil, ele fala de forma literal, inclusive, que o perito tem o dever de cumprir o encargo e ele pode recusar alegando motivos legítimos. Porém, muitos peritos cometem este erro, um erro bastante crasso de quem está começando e não viu esse vídeo, por exemplo, é ficar recusando demandas, às vezes porque se cadastrou lá em uma vara judiciária mais longe e aí as custas para fazer esse exame pericial
é maior, né? Às vezes não era a perícia que ele estava esperando no início, não era uma perícia de incêndio num veículo que dá para cobrar mais de 10 mil reais, ou um incêndio numa edificação, ou um acidente com eletricidade, ou uma de colisões em rede, né? Que são perícias mais graúdas, fotovoltaicas também se encaixa nesse estilo. Às vezes é um dano no equipamento pequeno, às vezes num celular, e ele não, além de não saber a metodologia, também não vai conseguir ali cobrar os honorários que estava esperando para a primeira perícia, ou enfim, às vezes é a segunda, terceira, quarta perícia, ele vai cometendo esses erros de recusar o exame pericial. Muitas vezes, nessa recusa, ela tem um fundo inconsciente de insegurança, porém os peritos acabam recusando, alegando despesas, alegando que não vão ter tempo, já estão com demanda elevada de trabalho, porém essa desculpa, na minha sincera opinião, ela não cola muito. Tá? E os juízes também, eles precisam do trabalho do engenheiro eletricista. Quando um perito recusa, o juiz vai ter que ter o retrabalho de nomear outro profissional, gerando um novo prazo processual, atrasando o processo. É como, eu dou sempre esse exemplo, né? É como se eu fosse contratar um pintor para minha casa e ele falasse assim para mim, olha, a parede eu até consigo pintar, mas o forro eu não pinto, pode contratar outro profissional. Então esse pintor para mim não serviria. Né? Da mesma forma, muitos peritos cometem esse erro de selecionar as demandas que querem atuar na perícia judicial de engenharia elétrica. Então isso na cabeça do juiz, na interpretação do juiz, pode acontecer de ele entender, poxa, esse cara não tem um entendimento completo, ele não está afim de ajudar, ele não é prioridade para ele ser perito, então eu vou riscar ele da minha lista. Então a ideia aqui na perícia judicial, e esse é um fator que muitos não seguem, que é atender todas as demandas que vierem ali do sistema do judiciário, as nomeações vindas em forma de rodízio, para que o perito ele consiga criar este relacionamento de médio prazo, esta confiança dos juízes, ser ponta firme em relação aos juízes. É isso que nós buscamos quando nós vamos contratar um serviço de alguém, que seja um profissional competente, aqui no caso entregue bons laudos periciais, e que seja um profissional ponta firme, que esteja sempre disposto a nos ajudar e vai nos ajudar com bastante eficiência. Certo? Então são esses os dois segredos: bons laudos periciais e ser um profissional ponta firme, não recusar demandas por um motivo fútil, digamos assim, por causa de honorários, porque não sabe fazer a perícia, então nem se coloca à disposição, né? Seja inteiro lá quando for se colocar à disposição para ser perito, busque as metodologias primeiro, busque estudar sobre isso, busque ser um profissional completo. Esse profissional completo vai crescer no mercado se ele tiver essa atitude, pensando no outro também, pensando no nosso cliente aqui, que é o juiz, é o beneficiário do nosso trabalho como perito judicial, engenheiro eletricista. Ele que vai economizar o tempo dele se esse laudo pericial estiver muito bem feito. E se você quer fazer laudos periciais bem feitos na área de engenharia elétrica, eu te convido a colocar o seu nome na lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas, que está aqui na descrição desse vídeo. Na formação eu vou te ensinar o repertório todo das perícias de engenharia elétrica, seja uma de colisão em rede, seja de um incêndio, seja um acidente com eletricidade, seja um dano no celular, uma suspeita de um vício de fabricação. Vai ter metodologia específica para cada tipo de exame pericial, para que você não precise recusar uma demanda por insegurança para a justiça. E assim você consegue criar um relacionamento de curto, médio e longo prazo, tendo recorrência de nomeações, faturando elevado, pegando perícias graúdas e crescendo na área de perícia judicial. Então coloque seu nome na lista de espera da formação e aprenda a fazer laudos periciais blindados na engenharia elétrica. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e de curtir esse vídeo se você gostou do conteúdo. Eu te vejo em um próximo vídeo.